E vamos desenvolver o nosso assunto hoje, que ele está interessante. Hoje o assunto é KPI. E para falar, né, e apresentar esses indicadores, temos aqui a Juliana Perão. Juliana, seja muito bem-vinda ao Conecte-se com o Ciene. Boa noite, obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui com você. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta, né, KPIs, o que seria, quais a importância deles para a gestão dos negócios, para o pequeno, médio empreendedor. Então, estaremos aí hoje à noite para que você possa ter bastante conhecimento e saber quais indicadores é importante estar fazendo o acompanhamento. Juliana, muito me dá curiosidade, você formada, né, uma contadora já lá da raiz, né, de raiz, mas assim, você veio de uma empresa de grande porte, onde você era responsável ali como consultora de implantação de tais indicadores, né, da área contábil. E o que foi que te levou a você sair dessa empresa e se tornar a assessora? Juliana Perão, assessoria. O que foi? Conta para nós. Então, né, me juntou uma paixão com um sonho. Então, eu sempre tive a paixão de poder utilizar, né, a tecnologia e apoiar. E como consultora a gente sempre apoia, e apoiando na consultoria de implantação, daí juntou uma outra paixão que é a tecnologia. Então juntei a paixão de apoiar, a paixão da tecnologia e a paixão da minha profissão como contador. Então juntei tudo isso num pacote e surgiu a Juliana Perão Assessoria, com foco, né, em estar apoiando o micro e pequeno empreendedor. Então eu sempre trabalhei na parte de apoio, de implantação da área de controladoria, e a controladoria é essa parte, né, de KPIs, essa parte de análise de custo das empresas. Então, e geralmente as grandes empresas têm um setor de controladoria, elas têm funcionários específicos para essa área, e daí veio aquele na cabeça, né? O que fazer para que o pequeno tenha acesso, o pequeno e o médio tenha acesso a essa controladoria, a essas informações. Então, fiquei um tempo estudando, buscando informação e verificando de que forma eu poderia levar a controladoria para o pequeno empreendedor. E daí foi junto com a contabilidade, com a paixão, juntei a tecnologia e hoje estou aí, levando a contabilidade e a controladoria, que eu chamo de contabilidade gerencial, para o pequeno e médio empreendedor. Bom, eu como RH, paixão, né? Quando eu vejo um profissional que traz na sua veia, no seu DNA, a paixão pelo que ele faz, pelo que ele desenvolve, isso já é de grande valia para quem está recebendo os serviços ou aquele colaborador que também trabalha na área de paixão. Eu, sem soma de dúvida, eu sou apaixonada. Eu digo assim, que quando a gente arrepia os pelos do braço, na atividade que a gente faz,
é tudo, porque você acaba não trabalhando, né, Juliana? Você acaba todo dia vivendo algo novo. Parece que todo dia você levanta da sua cama, você levanta para realizar o sonho de alguém ou para ajudar e auxiliar alguém a atingir seus objetivos, não é mesmo? Atingir suas metas. Como nós estamos falando em meta, não diferente dos indicadores de recursos humanos, do RH, a contabilidade ela é uma parceira nossa dos RHs. Me conta, Juliana, quais são as importâncias desses KPIs dentro da contabilidade? Então, a importância, assim, a gente consegue passar a mensurar, passar a saber qual o custo que determinada área, que determinado projeto vai custar para a empresa para ser elaborado, para ser executado. No caso do RH, então a gente tem indicadores de turnover. No indicador de turnover, a gente consegue verificar qual a rotatividade da empresa. E com isso, o pessoal de gestão financeira, o pessoal da contabilidade, já consegue mensurar quanto que está sendo o custo da empresa com recrutamento, com admissão, com demissão. Então, tudo isso pode ser projetado já num orçamento empresarial, onde a empresa já define a meta de custo que pode ser gasto para esse projeto, para esse setor específico. Então, por isso a importância dos indicadores, tanto de RH, como estoque, como financeiros, para quê? Para que a empresa possa medir, planejar e definir quanto que vai ser o custo de determinada área e projeto. Muito bem. Então, a semana passada nós trouxemos a questão do BP, né, do Business Partners. Mais do que nunca, nós RHs temos o compromisso de fazer com que essas áreas trabalhem junto, conectam uma com a outra, né, para que a gente possa até dar ao empresário, ao gestor, à empresa, uma base, né, que possa auxiliar ele nas tomadas de decisão. Então, mais do que nunca, a parceria com a área contábil é de extrema importância, né, Juliana? Até porque os indicadores de turnover, absenteísmo, indicador de desempenho, indicador de satisfação, né? Agora a gente está passando aí para outras áreas da gestão dentro do RH e se tornando um pouco mais avançada, tendo em vista a tecnologia. Então a gente precisa avaliar muito bem isso com o fit da empresa, né? Como isso vai trazer resultado para o empresário. Aí eu te pergunto, talvez o pequeno que está ouvindo, o médio vai dizer assim, mas quais são, meninas? Então, Juliana, o que você pode dizer aí, alguns deles, para a gente começar como base? Então, da parte de gestão financeira, da parte de gestão contábil, o principal, assim, para quem vai iniciar a execução de indicadores, eu indico utilizar o de lucratividade. Então, analise o KPI de lucratividade operacional e financeira, que você vai ver se a sua operação está dando lucro ou dando lucro e também dando caixa, porque existe essa diferença entre operação e caixa. Operação quer dizer que a tua empresa está sendo lucrativa. E lucratividade financeira quer dizer que mesmo tendo lucro, no final do mês você também tem dinheiro em caixa. Muitos empresários, quando a gente chega a fazer consultoria, eles questionam, mas eu tenho lucro, eu sei que eu tenho lucro, mas chega no final do mês eu não tenho dinheiro. Então isso ocorre justamente por quê? Porque o ciclo operacional, o ciclo financeiro não está alinhado com a empresa. Então acaba o quê? A empresa dá lucro na ata operacional, daí vem despesas não operacionais ou o ciclo financeiro dela não cobre todo o ciclo operacional, acaba surgindo necessidade de capital de giro e acaba deixando a lucratividade negativa. Então é importante, assim, de início, iniciar com esses dois, que ali você já vai ter um parâmetro de quais estratégias você deve tratar para estar melhorando o teu resultado de caixa no final do mês. Muito bem. Bom, eu gosto muito de trazer um KPI, que é uma ferramenta até bastante usada, é a técnica SMART.
Sim. Né? Eu gosto, assim, analisar, dentro do RH a gente usa muito isso, que é analisar o contexto da empresa, o contexto de cada setor, de cada departamento, que é analisar a situação, mensurar, né? Verificar se também é tangível e se ela é alcançável, e então os resultados. Então, traduzindo aí, essas medidas. Você acha isso relevante quando vem do RH para você? Sim, de extrema importância. Por isso, todo gestor de RH, de gestão de estoque, gestão de vendas, é importante que haja essa comunicação com o setor financeiro, com a controladoria, porque é através desses indicadores que os gestores repassam, que nós, da controladoria, da gestão financeira e da consultoria, conseguimos dar o respaldo de planejamento estratégico, de definição de estratégias, de redução de custo. Então, assim, com essa definição, com esses indicadores chegando até as áreas, a gente consegue definir aonde quer chegar e aonde não pode ir. Muito bem. Isso traz para a gente uma visão de alcance, se é possível tomar uma decisão mais rápida, se é possível alinhar a estratégia. Você falou uma situação que, de repente, possa passar despercebido. Planejamento estratégico. O que você tem a nos orientar de como fazer um planejamento estratégico, Juliana? O planejamento estratégico é uma ferramenta de visão de longo prazo. Então, para você visualizar como você quer que a sua empresa esteja para 2 a 5 anos. Então, como que você... A luz no fim do túnel, a gente chama, né? É você planejar quais estratégias de venda você vai ter para alavancar a tua empresa, que definições, quais áreas você vai estar atingindo, definição de marketing, gestão de estoque, gestão de recursos humanos. Então, dentro do planejamento estratégico, a gente brinca que é um plano de voo. O planejamento estratégico a gente define para onde a gente vai voar. Então, para onde você quer chegar, qual sucesso a sua empresa vai almejar. Então, faça um planejamento estratégico para, no mínimo, 2 anos, e assim você consegue ter uma visão melhor de longo prazo da empresa. Que bacana, você já deu aí um tempo para que a empresa consiga planejar, né? 2 anos. 2 anos, a possibilidade de acontecer N situações, assim como nós estamos passando nesse momento, né? Onde o controle das emoções estão à flor da pele, as incertezas, não sabemos muitas vezes o que vai acontecer. Com esses KPIs, você consegue ter um norte, né? Sim, com os KPIs, além de a gente conseguir verificar o momento, a gente também consegue projetar cenários. Então, assim, nesse momento de pandemia, em cima desses indicadores, a gente está projetando cenários. Então, a gente projeta um cenário pessimista, um cenário pessimista e otimista. Então, num cenário pessimista, em que a minha redução de venda vai ser em 70%, em que a minha redução de custo vai ter que ser na mesma proporção, e ali a gente alinha quais despesas eu consigo reduzir nessa proporção, qual custo eu consigo reduzir nessa proporção. Tudo isso a gente consegue fazer, por quê? Porque nós temos indicadores, nós temos controles, nós temos métricas de acompanhamento, e tudo isso faz parte da gestão. Muito bem. Então, lá no RH, um dos KPIs é você fazer a avaliação de como que está a produtividade da empresa, dos colaboradores, por departamento, por setor. Lembrando que eu sempre aconselho isso, não somente olhar a produtividade, o quanto que ele está rendendo. Hoje a gente tem que olhar um pouquinho mais para a humanização. Então, um dos KPIs aí é você avaliar como é que esse colaborador está vindo para a empresa. Então, a empresa olhar um pouquinho mais além do resultado que ele entrega, porque às vezes a empresa está cobrando dele um resultado do qual
ele não está em condições de fazer entrega. Então é analisar todo esse contexto, né? Dentro do absenteísmo, não somente analisar a falta dele, a quantidade de atestado, é analisar também a abstenção do contrato quando ele está dentro da organização. Aquele tempo que ele fica no banheiro, aquele tempo que ele fica no celular, tudo isso em parceria com a contabilidade faz com que a gente mensure claramente. Então, eu gosto muito de trabalhar em parceria com a controladoria, que ela traz essa visão mais clara. Às vezes até mesmo como montar um KPI, né, Juliana? Isso é possível a contabilidade trazer para o pequeno e médio. Lembrando que nós estamos falando aqui, nós não estamos falando somente da grande empresa. A grande empresa já traz isso na sua visão, na sua gestão, ela traz a questão dessas avaliações, por isso ela toma a decisão rapidamente. Sim. Enquanto que o pequeno e o médio tem essa dificuldade. Até porque não é que você não tem competência para ter isso, não. É porque investir num TOTOS, num SAP, num sistema já integrado, que tem um valor agregado alto, acaba não sendo viável para essa empresa. E logo você tem a solução, não é mesmo, Juliana? Sim, nós temos a solução, já que a gente trabalha com tecnologia e contabilidade, então a gente tem duas ferramentas que podem estar apoiando, né? Então, quem pode estar justamente fazendo esse apoio é o contador, dizendo, né, quais KPIs podem ser bons para a gestão da empresa, quais devem ser utilizados. E aliado a isso é preciso ter a tecnologia, é preciso ter algum sistema, alguma ferramenta para se fazer o controle. Então, mas eu não tenho condições, como a Luciane Mendes falou, de utilizar um sistema de grande porte, como TOTOS, como SAP. Então, assim, a gente utiliza alguns sistemas de BI que são gratuitos pela internet, a Excel. E tudo isso o quê? Mas para você utilizar essas ferramentas, é importante vocês ter o quê? Um assessor, um consultor, que daí seria o contador, ou alguém que tenha expertise na questão de indicadores de gestão empresarial, para estar criando os indicadores para você. Bom, o assunto está quente, está ótimo. Vamos dar um intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta e o assunto é de extrema importância para nós nesse momento, né? Não só para os empresários ou para gestores, líderes, enfim, mas também para a pessoa física, quando ela pensa em fazer uma gestão financeira, organização, é o básico ali que você às vezes acaba tomando algumas decisões sem analisar. Eu costumo dizer muito, né, que na minha organização eu gosto muito de planilhas, eu gosto de lançar
até um centavinho, aquele jurinho que vem no banco, aquela tarifa de 0,10 centavos, 0,1 centavo. Mas eu gosto de entender quanto ele reflete no faturamento. Ou uma das medidas também que eu gosto muito de fazer aqui na empresa onde eu sou gestora é avaliar o tempo de recrutamento e seleção. Então, dentro da planilha, eu coloco lá quantas entrevistas é feita, dessas entrevistas, quanto ela reflete em porcentagem para chegar até o final, e ali eu consigo medir quanto a minha recrutadora está trazendo de retorno, ou se ela está tomando um alinhamento equivocado, se ela está buscando errado. Então eu consigo auxiliar a minha equipe nessa questão. Isso é importante, né, Ju? Desculpa aí o Ju, mas tá próximo. Isso é importante, né? A gente saber como tomar a decisão e a que momento. Até aproveitando o gancho, foi justamente baseado olhando para o quanto fatura, o quanto tem de despesa operacional e o quanto tem de recurso, foi que ao sair o decreto de suspensão e redução, saiu na quarta, se eu não me engano, na quinta-feira eu já tomei a decisão, porque eu já tinha o cálculo de quanto a empresa teria de receita no mês e o quanto ela conseguiria se manter até passar essa turbulência que nós estamos vivendo. Vamos falar assim, esse desafio que nós estamos enfrentando, porque ele vem para uma mudança, né, de mentalidade, de decisão. E nesse sentido, enquanto a RH, eu avalio muito isso, e os meus clientes da qual eu presto consultoria, nós tomamos decisões rápidas, porque a gente tinha exatamente quanto de folha de pagamento, quanto de férias, quanto de esse colaborador custava, vale transporte, todo o benefício, todo o pacote de benefício. Então, isso facilitou muito tomadas de decisão. E foi uma das coisas assim, que me veio com feedback. Nossa, foi rápido com a tua consultoria, com a tua assessoria, essa tomada de decisão. Se não tivesse as avaliações que você faz, seria difícil. Né, a gente chegar nesse denominador, porque a gente teria que juntar tudo, catar números, e aí acaba se perdendo muito tempo. E tempo hoje é dinheiro, né, Juliana? Hoje tempo é dinheiro. Mas puxando e voltando para o nosso assunto KPI, conta aí para nós, quais KPIs são que você nos indica? Então, como já falado anteriormente, eu indico iniciar pela lucratividade. Na sequência, né, a gente também consegue analisar a margem de contribuição. O que seria a margem de contribuição? A margem de contribuição é o quanto sobra do teu custo para você pagar as tuas despesas operacionais. Então, é quanto vai sobrar da receita em cima do custo fixo ou variável, quanto que eu vou ainda sobrar da empresa para pagar despesa. Então, a margem de contribuição é um indicador importante também para se fazer avaliação de forma mensal. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, saber qual o meu ponto de equilíbrio, quanto eu preciso faturar por mês, por dia, para que acima desse faturamento eu passe a ter lucro. Então, ou seja, você conseguindo fazer o acompanhamento do ponto de equilíbrio de forma mensal, de forma diária, você consegue colocar metas para o teu comercial, para o teu vendedor. Então, o nosso ponto de equilíbrio é 10 mil dia. Então, você sabe que o teu ponto de equilíbrio é 10. Então, o teu vendedor tem que faturar no mínimo 10 mil por dia. Para quê? Para que o restante você passe a ter lucro, porque com 10 mil você pagou as suas despesas e o teu custo do dia. Então, a importância de se fazer o acompanhamento desse indicador também.
E daí vai surgir outros, né, como ticket médio, daí tem alguns específicos da área de vendas, que é o CAC, quanto que está custando para eu adquirir um novo cliente, quanto que eu estou tirando, digamos, de valor, quanto que está me custando o vendedor para eu adquirir um novo cliente. Isso também é um indicador bem importante. Então, existem N indicadores, até mesmo do RH, o turnover, absenteísmo, onde a gente deve se fazer essa análise de forma diária, se possível, alguns, como eu falei do ponto de equilíbrio, que se pudesse fazer diário é importante, e também a questão dos mensais. Muito bem. Dentro do RH nós trabalhamos muito o indicador de turnover, né? O turnover disfuncional, funcional, até para que você tenha uma visão clara. Nós estamos falando aí, muito está se falando da gestão da singularidade. Bom, para que a gente chegue numa gestão assim, o importante é você conhecer a empresa, né? Conhecer os dados dela, conhecer os pontos, né? Fazer o People Analytics, né? De forma correta. Então, alinhar a estratégia da empresa, conhecer o fit, né? Da empresa, como é que ela vai. Isso não importa o tamanho, né, Juliana? Não importa o tamanho. Então, como a gente já falou também, o grande empreendedor, a grande empresa, ela já tem esse controle, porque normalmente se tem um setor específico, um setor de controladoria. Então, eu trabalhei no Expresso Princesa dos Campos, eu era controller. Aí a gente fazia esses indicadores, esse acompanhamento de forma mensal para os acionistas. Então, a grande já tem um setor específico. Os pequenos, eles podem estar implementando com esse apoio do contador, de um consultor, de um assessor, ou até mesmo de alguém que esteja estudando, contratando um funcionário específico para a área de gestão. Mas é importante que se faça o controle dos indicadores, para que possa se criar estratégia de crescimento, de redução de custo. Eu quero investir comprar um carro para a empresa. Até quanto eu posso investir? Qual mês eu vou poder investir? Tudo isso você consegue criar esse planejamento através da análise dos indicadores. Enfim, KPI nada mais é que um conjunto de indicadores, de métricas, né, a qual a empresa toma por decisão fazer dentro do fit dela, né, é um conjunto, é a chave do desempenho da empresa. Isso. Correto? Eu uso muito. Por que eu uso KPI, eu uso esse termo? Eu uso no RH. Né? Então a gente é um conjunto de ações, de medidas, né? Onde a gente avalia como é que isso alcança, toma de decisão, o que alcance tem. Então, quando nós trazemos esse conjunto de ações, facilita até mesmo para você que está pensando em fechar o negócio. Sim. Vender, né? A entender o valuation da empresa, né? Isso, o valuation da empresa também é um indicador, é uma ferramenta de direcionamento, de metragem do quanto a sua empresa está valendo para ela ser vendida. Como tem outros também, tipo o ROI, que é o que é um indicador para verificar em quanto tempo você, como empresário que injetou dinheiro na empresa, vai passar a ter retorno desse dinheiro. Então, esses também são indicadores que você pode estar fazendo de forma mensal. Então, você sabe quanto tempo, quantos meses um investimento vai passar a te trazer retorno. Não só o investimento inicial de abertura de empresa, mas vou fazer um projeto novo, vou iniciar um novo projeto, vou criar novos produtos. Tudo isso você já planeja em quanto tempo, qual investimento, quanto investimento você vai fazer e aplicando o ROI, você já sabe em quanto tempo esse retorno vai vir para a empresa. Muito bem. Há uns anos atrás eu participei de uma implantação de um produto novo dentro de uma indústria. Né? Então, enquanto consultora, nós medimos, era produzir umas arruelas.
Ali foi calculado, inclusive, hora homem, gramas de graxa, né, que iria... eu tô falando popular aqui, tá? Se tiver outro nome, depois você me corrige. As gramas de graxa, quanto estopa era usado, que EPIs era usado, então envolveu muito a área de RH e eu fui para ser um backup, né? Ser um apoio ali, um business partner, né? Externo, parceiro da empresa, para dar esse apoio ao RH, para que ele juntasse todos os dados e fosse apoio lá para a controladoria para verificar se esse produto estaria tendo rentabilidade no seu lançamento, se era viável a empresa lançar ou não, né? Então, até mesmo para pequeno lojista, se ele vai colocar uma peça nova de roupa, se ele vai adquirir uma nova linha, é importante, né, Juliana, ter essas medidas, né? Quanto o seu colaborador também custa em relação à peça que ele está comprando, né? Sim, isso mesmo. Então, ter esses tipos de análise, esse tipo de medição é importantíssimo para a empresa. Você passa a ter melhor gerenciamento do teu custo e passa também a conseguir precificar de forma melhor. Porque muitas vezes a empresa também tem uma baixa, uma margem de contribuição alta. Por quê? Porque acaba não tendo considerar todo o custo, toda a despesa que vai em cima de determinado produto, que teve, né, na aquisição desse produto, para que a precificação fique de forma correta. Então, muitas vezes assim, a gente não tem noção, o meu custo do produto está lá em cima. Mas por quê? Porque essas metragens não são feitas de forma correta. O alocamento delas não estão feitos de forma correta. Que legal, gente, que legal. Olha, o que eu posso dizer para você? Talvez nesse momento que nós estamos passando, ou até fora dele, para que a gente tenha uma tranquilidade maior, a gente tenha um controle das emoções mais tranquilo, que a gente possa tomar umas decisões mais rápido, é importante essa parceria com a contabilidade ou com a controladoria, né? Quando eu acho melhor falar controladoria, porque ela traz uma pegada mais forte, que é a parte dos indicadores, saber quanto custa, enfim. Falar em valuation, você não faz um valuation só quando você quer vender. Você faz um valuation para ver se essa empresa também está dentro da expectativa que você previu quando você montou ela, né? Isso é importante, a gente tratar desses assuntos, olhar para esses métodos. Lá no RH eu gosto muito de cuidar sobre os indicadores do turnover quando ele é voluntário e quando ele é involuntário. O voluntário é algo muito interessante porque ele nos dá a possibilidade de entender se a gestão da empresa está alinhada com o propósito, com a missão, visão, valores da empresa e também se o colaborador está alinhado à missão, visão e valores da empresa. Porque se ele é voluntário, ele está pedindo desligamento. É interessante fazer esses KPIs, né? Fazer análise do quanto essa rotatividade está. E o involuntário é quando você demite, quando o empresário demite o colaborador. Por que você está demitindo? Então, quando a gente faz a medida correta, a gente entende se o momento de contratação também foi correto. Porque há uma grande possibilidade, e é o que acontece, né? Até a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, ela enxerga que 95% das empresas, uma das matérias que eu li de publicação, que eles tomam por base contratar às cegas. O que é contratar às cegas? Na emergência. Então, assim, ele não se prepara, não faz um processo seletivo adequado e isso acaba tendo que demitir, porque você acaba contratando na emergência. E quando a gente contrata na emergência, há uma grande possibilidade de erro. E a contabilidade pode trazer também
essa ajuda quando ela está fazendo muita rescisão, dizendo o quanto. Se você, RH, não tem condições de fazer isso, né, o DP lá, se a empresa é pequena, não tem condições de ter um RH, uma consultoria, peça esses indicadores para a área contábil, de pelo menos esses básicos ela vai estar dando. Ela vai estar extraindo, mas extraindo daí da folha de pagamento. E não do comportamento tanto da empresa quanto do colaborador que está nela. E é importante a gente analisar isso. Até porque a gente consegue, através dessa análise, alinhar o nosso clima organizacional, alinhar alguns conflitos que a empresa vem passando. Então isso é importante. Sim, é de extrema importância. Então, para os meus clientes, alguns, a gente acaba disponibilizando essa questão do turnover, porque na área contábil, ele acaba agregando muito o custo da empresa quando se contrata às cegas. Então, quando o índice de turnover da empresa, a gente verifica que tem uma demissão, uma contratação dentro do mês muito alta, a gente acaba comunicando no empresário, diz, olha, vamos verificar umas novas estratégias de contratação, contratar um temporário. A gente, às vezes, indica essas estratégias para estar reduzindo esse índice de turnover. Então, nós, contadores externos, contadores terceirizados, também podemos fazer esse apoio, esse respaldo para o empreendedor. Não só aquela grande empresa que tem o RH interno, que faz todo o processo de gestão. A contabilidade também pode dar esse apoio. Ser um BP, né? Um business partner, um parceiro de negócio. Isso. Bom, Juliana, estamos chegando ao final de mais um programa, muito satisfatório. Obrigada por você estar aí acompanhando nós. Quero te agradecer pela presença, né, pelo convite de estar aqui conosco. E, Juliana, como é que nós fazemos para te encontrar? Quais são os seus contatos aí? Então, podem entrar em contato pelo WhatsApp 9155-4234, DDD 042. Esse também é telefone, ligações, a gente fala WhatsApp, porque hoje é mania de só WhatsApp, né? Mas aí tem as redes sociais, que é o Facebook e Instagram, @Juliana Perão Assessoria. E também tem o site, que ele está um pouco cru, está em reestruturação, mas tem bastante informação lá, que é www.julianaperãoassessoria.com.br. Para maiores informações sobre indicadores, sobre apoio na gestão, a gente está à disposição. E esperamos você na próxima segunda-feira com mais um tema super importante, que é reunião de descompressão e propósito. Espero você ansiosa para nós estarmos tratando sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua presença e uma boa noite.